então para relembrar alguns conceitos, né? O que é metabolismo celular? São transformações de substâncias químicas que ocorrem no interior das células do organismo vivo. Então, são os metabólitos que ocorrem ali dentro da célula. E o que é uma pressão osmótica? É a pressão externa exercida sobre a solução mais concentrada para impedir a passagem através dessa membrana semipermeável. Então, são conceitinhos importantes para a gente entender os assuntos a partir de agora, certo? Então, vamos falar dos glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos são as principais células do tecido sanguíneo, tá? E eles também são conhecidos como eritrócitos ou como hemácias. Essas células do tecido sanguíneo, elas são anucleadas, não apresentam organelas no citoplasma e também contêm grande quantidade de pigmentos respiratórios que são denominados hemoglobinas e são responsáveis pela sua cor vermelha. Quanto à morfologia, as hemácias, elas se apresentam na forma de um disco bicôncavo, aqui ó, bicôncavo, flexível, e a sua principal função é transportar o gás oxigênio, que está ligado ao ferro existente na estrutura da hemoglobina. A sua produção de hemácias varia conforme a idade, tá? Então, até os 5 anos, a medula óssea de praticamente todos os ossos do corpo as produz, ok? Produz as hemácias. Dos 5 aos 20 anos, a medula dos ossos pequenos perde essa capacidade de produção. E esta fica limitada pelos ossos da perna, das vértebras e do externo e das costelas. Após os 20 anos, apenas as vértebras, o externo e as costelas mantêm a capacidade de gerar milhões de hemácias que o nosso organismo necessita. Então, um homem adulto de aproximadamente 70 quilos tem em média 26 trilhões de hemácias. Glóbulos brancos ou leucócitos. Aqui, ó, glóbulos brancos. São células incolores e esféricas que participam do sistema imune, participando dos processos de defesa do organismo. Após serem produzidos na medula óssea, ficam circulando no sangue por dias, semanas, meses ou até anos no nosso organismo. Então, ajudando a gente a nos defender contra micro-organismos invasores. Então, aqui uma placa mostrando um exame normal de sangue, né? E um exame com leucemia. Olha quantos glóbulos brancos tem no exame com leucemia. Então, sua produção contínua e quando há alguma alteração na quantidade dessas células, por exemplo, nesse exame de sangue aí que a Pro está colocando, é sinal que está ocorrendo algum problema que possa ter alterado o funcionamento adequado do nosso sistema imune. Então, no exame de sangue, a gente consegue verificar bem como é que tá. Aí eles fazem até contagem, né? Nos exames, eles fazem contagem nas placas, como é que tá a questão das hemácias, como é que tá a questão dos leucócitos. Já as plaquetas, elas são formadas por fragmentos celulares compostos de membrana e citoplasma e também são anucleadas. Então, olha aqui, nós temos este capilar, aqui a gente tem um glóbulo branco, aqui a gente tem uma hemácia, um glóbulo vermelho, uma hemácia, né? Aqui em amarelo nós temos o plasma e olha as plaquetas aqui, ó, esses disquinhos amareladinhos. Elas são responsáveis por desencadear o mecanismo de proteção contra a perda de sangue em ferimentos, promovendo então a coagulação do sangue, ela que ajuda o sangue a ficar coagulado. Também auxilia nos processos de reparo das lesões dos vasos sanguíneos. E para finalizar essa segunda parte do nosso vídeo, eu digo o seguinte:
para a gente entender os valores, a média dos valores considerados normais dos elementos figurados. Então, para as hemácias, valores normais é de 4,5 a 5,5 de milímetros cúbicos, milhões, né? Já os leucócitos é de 4.500 a 11.000 milímetros cúbicos. E as plaquetas é de 140.000 a 400.000. Então, quando a gente vê um exame de sangue, ele sempre traz valores de referência. Eu acho que todo mundo de vocês já deve ter observado isso, né? Que ele traz valores de referência. Então, esses são os valores considerados normais. Agora eu vou fazer a terceira parte do nosso vídeo.